Muito boa noite. Já temos quórum desta nossa Assembleia. É importante começarmos com este período de 15 minutos antes das 10 horas, porque um dos objetivos da comemoração ser no dia 24 é para marcar os tempos em que ela decorreu. Às 10 horas arrancou uma senha musical e depois, pela meia-noite, arrancou o Grândola Vila Morena. Para encher estes períodos entre as senhas musicais, convidamos os representantes das associações académicas da cidade e do Concelho de Águeda, das associações de estudantes. Vamos ter uma intervenção de uma representante dos estudantes da Escola Marques Castilho, depois da Escola Superior de Tecnologia de Gestão de Águeda e depois do Centro de Formação Profissional de Águeda. O desafio que foi feito foi perguntar-lhes o que era o 25 de Abril para eles. Nós andamos aqui há 36 anos a falar de 25 de Abril e contamos-lhe essa história. Mas é, se calhar, chegada à altura de nós também ouvirmos o que eles têm para dizer sobre o que sentem do 25 de Abril. O que é para eles o 25 de Abril que nós temos trazido, ano após ano, até agora, para eles analisarem. E por isso mesmo, sem mais comentários, eu ia convidar para dar início a esta sessão a menina Diana Freitas, em representação dos estudantes e da Escola Marques Castilho de Águeda. Boa noite, chamo-me Diana Freitas e estou aqui em nome da Associação de Estudantes da Escola Secundária Marques de Castilho. Pediram-me para falar sobre o 25 de Abril. Ora, 25 de Abril igual a feriado. Este ano é que nem por isso. A setora de português mandou-nos fazer entrevistas a gente da nossa idade sobre o que foi o 25 de Abril. À nossa pergunta respondiam: uma coisa histórica. Atiraram abaixo com um presidente chamado Salazar. Qual quê? O homem caiu da cadeira e morreu. Foi uma revolução qualquer, há muito tempo, antes de eu nascer. É um feriado e basta. Pois em minha casa, logo pela manhã, a mãe espeta um cravo vermelho numa jarrinha. Dantes punha-o ao peito. E faz rodar com um disco antigo de Zeca Afonso, que por acaso até é giro. O meu pai levanta-se tarde, veste-se à balda para o almoço de confraternização com os seus companheiros de 25 de Abril. A uns arrancaram as unhas, outros têm marcas de pontas de cigarro pelo corpo. A Maria das Dores esteve a fazer de estátua, que não é propriamente pousar para um escultor, mas estar de pé dias e noites com uma vela virada para os olhos. O meu pai não sofreu nada. A prisão deve ter sido a grande aventura da vida dele. Esteve com assaltantes a quartéis, participou em fugas, trocava mensagens por pancadinhas na parede. Foi até na prisão que se casou. Do seu tempo de revolucionário ficou esta sardinhada anual regada a vinho tinto. Bom, este texto podia mesmo ser da minha autoria, mas de facto pertence a uma autora, Luísa Ducla Soares, que se tem inspirado no tema 25 de Abril para alguns dos seus textos. Este serviu-me sobretudo para uma pequena reflexão sobre o tema. Em 25 de Abril de 1974 não era nascida, e esse tempo para mim é história de Portugal com maiúscula. No entanto, quando penso melhor, reparo que alguns dos meus familiares viveram na pele esse período, e isso faz-me pensar. Que mudanças foram introduzidas nas nossas vidas? Será que se mantiveram? Só o 25 de Abril me possibilitou toda a liberdade que hoje vivo e à qual muitas vezes não dou grande importância. Liberdade de expressão escrita, oral, até no vestuário, de atuação, de tudo o que é importante. Só assim explico estar aqui. Uma jovem a falar perante um público tão sério e importante. Só assim explico estar aqui. Só assim tenho amigos de ambos os sexos da minha turma, com quem posso relacionar-me abertamente e com quem posso discutir sobre todos os assuntos. Só assim pode existir a nossa associação de estudantes. Só assim poderei escolher a minha carreira profissional.
Só assim, tantas outras coisas. Obrigada a todos os que imaginaram o cravo e me fizeram acreditar que é possível a mudança sem guerra. Obrigada aos que, ao longo destes anos, não deixaram o cravo murchar. Oxalá a minha geração continue a florescer o seu cravo e consiga cumprir Portugal. Em nome dos alunos da Escola Secundária Marques de Castilho, obrigada e viva Abril! Permito-me dizer, em nome dos deputados municipais desta Assembleia Municipal de Águeda, obrigado nós. Queria convidar de seguida o Sr. Presidente da Associação Académica da Escola Superior de Tecnologia de Gestão de Águeda, Augusto Leite. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal, excelentíssima Variação, excelentíssimos membros da Assembleia Municipal, minhas senhoras e meus senhores. Dia 25 de abril de 1974, 10 anos antes de eu nascer. 36 anos depois, estamos a comemorar este marco histórico aqui em Águeda. Não me vou referir aos tempos anteriores à Revolução de Abril, porque sei que os outros o irão fazer muito melhor do que eu. Mas não posso deixar de prestar a minha homenagem a todos aqueles que souberam lutar pela liberdade do povo, incluindo a deles. Disse liberdade do povo, porque é a interpretação que faço do que foram os objetivos dos que lutaram para que se libertarem da liberdade só para alguns, a ditadura. A minha geração teve a felicidade de nascer em liberdade e, por isso mesmo, com maior responsabilidade do que aqueles que nem sequer sabiam o que isso era, mas sentiam. Os movimentos estudantis foram desde sempre um elemento de pressão sobre os poderes constituídos, durante os tempos da ditadura e hoje. O projeto imaginário para que se consiga a felicidade pública é utópico, mas é a melhor forma para se seguir em frente. É a melhor forma dos jovens participarem na política. Não foi no acreditar que se podia viver com maior felicidade e em democracia que houve a Revolução do 25 de Abril? Com a nossa participação não se poderá lutar contra o egoísmo dos interesses instituídos? Não poderemos lutar por melhores escolas, por melhores condições de trabalho? Lutar para acabar com a pobreza? Participar e sonhar é a nossa tarefa. Hoje temos de colocar sempre na reflexão sobre a nossa vivência democrática, a questão da qualidade da democracia que vivemos. Hoje temos de fazer isso, amanhã também, e depois, e depois, e depois também. Como responsável do Núcleo Associativo da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda, sinto-me honrado pelo convite que me fizeram para aqui estar hoje. É mais um momento para mostrar que a Universidade está com a comunidade local. É mais um momento para mostrar que devemos aceitar o desafio e o confronto com a inovação e a inteligência. Queremos ser uma voz na formação social, nesta terra que nos acolheu e nos dá o apoio e a força para acreditarmos que o mundo pode ser melhor. Um mundo de verdade. Não resisto em aproveitar as palavras que encontrei num livro na estante lá de casa, da autoria de Manuel da Costa e Melo, nascido em Mourisca do Voga e no Memórias Cívicas, que numa reflexão sobre a necessidade de parar, mesmo no fim do livro dizia: agora, entrando já em abril e olhando ainda as andorinhas da primavera verdadeira que vão escasseando nos beirais, julgo que a tentação de parar é mais forte e já não lhe resisto, nem contra ela sinto forças capazes de me levar para lá da paragem, em silêncio, até que nova primavera de um qualquer outro abril me traga, com a esperança recordada,
a visão segura do caminho interrompido, já depois de libertado aos passos livres do eterno peregrino. E já não terei tempo para recomeçar. É natural. Console-me, ao menos, a ideia de que os de lá da luz não aproveitarão, como próprio, todo este bater de asas em busca de céus onde só em liberdade se pode tentar voar. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Águeda, todos temos de fazer que os de lá da luz não aproveitarão, como próprio, o bater das asas em busca da liberdade. Termino fazendo uma referência à dedicatória que Costa e Melo faz no início desse livro. A culpa foi tua, mãe. Antes de me ensinares a ter medo dos lobos, habituaste-me a dizer sempre a verdade. Temos necessidade de respirar. Tanto quanto o grandioso vinho da bairrada, os jovens têm de fazer saltar todas as rolhas para que o néctar da liberdade possa ser consumido. E farão disso lei. Tenho a certeza. Julgo que não é utopia, mas mesmo que o seja, vamos conseguir. Muito obrigado. Muito obrigado, Augusto Leite, pela participação da STAG e pela sua intervenção. De seguida, chamo o Sr. André Micael, em representação do Centro de Formação Profissional de Águeda. Do curso Multimédia, viemos então representar o nosso centro e vamos apresentar o que é para nós o 25 de Abril, em que eu sou o Salazar, que representa a ditadura, ele é o nosso capitão, que representa a revolução. Vamos então começar a apresentar o nosso vídeo. Posso fazer? Sou o Salazar, eu mando, Deus, pátria e família ao comando. Eu sou o grande Salazar que mesmo depois de morto de mim vão falar. Atingido o momento culminante. Podemos falar, mas não te admiraremos, pois nossos pensamentos serão sempre os mesmos. Os mesmos não, porque vocês não têm nenhuns, pois esses pensamentos são todos comuns. Os pensamentos são comuns, tens toda a razão, porque aqui o povo segue sempre a mesma opinião. Opiniões vossas que a mim não me dizem nada, ou se calam todos, ou vai-vos a pia da casa.
Utilizas o poder para nos derrubar. És fraco ditador para no país mandar. O poder tenho bastante, ao contrário de ti, meu ignorante. A liberdade vai chegar e disso eu não duvido. Tens a vida, mas eu tenho o povo aqui comigo. Duvida, duvida, para teres liberdade tens de me tirar a vida. Tirar-te a vida assim como a andas a tirar ao povo que vai lutar lá para o ultramar. O ultramar não é para aqui chamado, convém estar escalado. Já estivemos muito tempo calados, sem direito a opiniões. Estamos fartos de ver o povo a chegar em caixões. Podem ter chegado em caixões, mas não fizeram mais que as suas obrigações. Dizes-te homem do povo, não aceitas opiniões. Olha bem para ti, homem, que matou batalhões. Podes criticar, mas é a minha política a que está a governar. Muito tempo, muitos anos, andámos a engendar um plano para do poder te tirar. Não me tiras do poder porque tenho aqui a PID para me proteger. A PID não te vai ajudar no dia em que o povo te apedrejar. Eu tenho o poder e a PID está aqui para me obedecer. Só falas de PID, começa a ficar calado. Se aqui para te tirar do poder, só falta mais um bocado. Não preciso da PID para governar, se quiser com ela posso acabar. Sei que o poder está a subir à cabeça, só pensas em ti, disso eu tenho a certeza. Está calado, capitão, não te armes em aldrabão. Eu fico calado quando o teu governo estiver acabado, porque neste momento nem a PID está do teu lado. Se a PID não me ajudar, eu próprio me irei matar. Viva o povo, viva a revolução, mandamos Salazar para o seu caixão. Daquilo que nós achamos que foi o 25 de Abril, não podemos dizer mais porque não o vivemos. Obrigado. Aos alunos do Centro de Formação Profissional de Agdom, muito obrigado a esta Assembleia Municipal. Continuando o programa, segue-se o primeiro momento musical e convém referir que todos os momentos musicais desta cerimónia têm a participação de alunos do Conservatório de Música de Ágata, integrados neste corpo e orquestra, aqui dirigidos pelo professor Jonathan Costa.
Senhor professor e alunos do Conservatório de Música, muito obrigado. Aguardamos a vossa presença a partir das 11h30 para a nova atuação à meia-noite. Muito obrigado. Continuando o programa, vamos passar à intervenção dos líderes dos grupos parlamentares autárquicos e, para iniciar estas intervenções, que podem passar além do quarto de hora, se as pessoas entenderem, e a convidar o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Espinhel, Manuel Campos, em representação dos presidentes de listas independentes. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Engenheiro Celestino de Almeida, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. Gil Nadais, Srs. Vereadores, Srs. Deputados Municipais, representantes das Associações Estudantes, representantes do Conservatório de Música de Águeda, digníssimos representantes da Comunicação Social, senhoras e senhoras do excelentíssimo público presente. Ora bem, a propósito de representar as listas ditas independentes, eu não tenho aqui um texto que não se adapta muito bem a isso, mas de qualquer das formas aceito de algum modo essa representação. Eu não gosto muito de representar... Sr. Deputado, eu peço desculpa, mas foi Pronto, tudo bem. essa minuta que me puseram para eu ler. Tudo bem. Agradeço mas esteja à vontade, esteja à vontade. Agradeço essa confiança. Mas tenho aqui uma intervenção que foi previamente escrita, e então começa assim. Comemorar o aniversário da Revolução de 25 de Abril é um dever de cidadania, porquanto esta data constitui um evento histórico de primeira grandeza na história de Portugal, pelo que, em nome da Lista do Progresso e da Junta de Freguesia de Espinhel, quero aqui deixar a nossa dolorosa saudação a todos os presentes, assim como aos ausentes, porque não? Na verdade, a nossa histórica e bela freguesia, a mais ribeirinha de Portugal, em número de cursos fluviais, para quem não sabe, e geradora de grandes receitas financeiras para o erário público, ainda não chegou o verdadeiro significado de progresso do 25 de Abril, com a histórica perseguição dos poderes políticos que, repetidamente, nos têm negado os nossos legítimos direitos. Efetivamente, a laboriosa freguesia de Espinhel, que é provavelmente o maior contribuinte do Concelho de Águeda, tem sido historicamente prejudicada e postergada no direito ao progresso, mas quantas vezes usada para servir interesses alheios e em nosso prejuízo. Porém, na nossa terra de gente honesta e trabalhadora, com grandes tradições culturais e registrando importantes figuras da ciência e outras áreas de especial relevo, não existe nada do pouco que temos que tenha sido obtido em prejuízo de outros, enquanto inúmeras pessoas são obrigadas a sair da freguesia por falta de condições de vida local. Certamente que não basta toda a nossa capacidade construtiva da Junta de Freguesia de Espinhel, claro, pelo que temos para frente, certamente, todo um vasto trabalho para fazer valer decisivamente os nossos legítimos direitos e interesses. Mas como a história não pode acabar aqui, e porque tem mais valor a nossa terra, vamos ter de contrariar definitivamente a maldição que nos tem perseguido, à freguesia de Espinhel, claro,
porque, num superior desígnio e sob os princípios cívicos de construir e humanizar, assumimos a responsabilidade histórica de valorizar, dignificar e engrandecer a nossa terra. Viva os ideais de Abril. Boa noite. Chamo de seguida o representante do CDS para usar a palavra. Pedia também. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, digníssimas secretárias, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, excelentíssimas autoridades, excelentíssimos senhores deputados, excelentíssima comunicação social, minhas senhoras e meus senhores. Ninguém poderá negar que a data de 25 de abril de 1974 representa um marco importante na história de Portugal. Nesse dia se pôs fim a um período de obscurantismo e se deu início a um novo período em que a liberdade é a bandeira suprema. No dialbar deste novo tempo se criaram as mais legítimas expectativas, se formularam justos anseios, se projetaram novas e melhores condições de vida coletiva. 36 anos depois, eis-nos comemorando mais um 25 de Abril e tudo quanto esse dia prometeu aos portugueses. Entendemos nós que não basta dizer apenas algumas palavras de circunstância, pois também importa lançar o olhar sobre o caminho percorrido desde então. Recuperamos a liberdade de expressão e de associação, bem maior do ser humano. Instalamos um regime democrático. Cessamos as guerras nas antigas colónias. Criamos laços fortes de amizade com todos os povos africanos de língua portuguesa. Estabelecemos relações cordiais com todas as nações. Passamos a fazer parte desse grande espaço geográfico que é hoje a União Europeia. Expandimos-nos, abraçamos o mundo por inteiro. Mas, em boa verdade, temos sido incapazes de construir as melhores soluções para questões internas da maior importância. Assim, vejamos. O nosso crescimento económico tem ficado pelo insuficiente, com todas as consequências daqui resultantes. O nosso endividamento externo tem crescido até ao ponto de constituir, neste momento, um dos maiores e mais graves problemas do nosso país. As empresas, células fundamentais da economia, com destaque para as PMEs, definham afogadas em taxas de juros escandalosas que suportam sempre que recorrem a empréstimos bancários para investimento. O desemprego, porque muito elevado, é a nossa maior chaga social. A Justiça continua à espera de uma verdadeira e saudável reforma. O ensino está desacreditado e não prepara satisfatoriamente aqueles que pretendem iniciar a sua vida profissional. O Sistema Nacional de Saúde é o que os portugueses sentem dolorosamente na pele sempre que a ele têm que recorrer. A segurança só existe de nome, porquanto os portugueses sentem-se dia a dia mais inseguros. A corrupção, autêntico vírus maléfico, instalou-se por tudo quanto é sítio, de forma descarada e impune. E é assim que, afinal, muitos dos anseios dos portugueses em 25 de abril de 1974 estão ainda longe de serem realidade. Ou, dito de outra forma, muito há ainda para fazer. Avançamos claramente em alguns aspectos fundamentais, melhoramos em alguns outros, mas também estagnamos e, até, regredimos em muitos outros. Fica assim claro que, como nação, muito está por fazer se queremos ser um país equilibradamente desenvolvido. Para tanto, Portugal necessita de governação de elevada qualidade, o que, com raras exceções, não tem acontecido nestes últimos 36 anos. De modo a que, pela eliminação das grandes injustiças sociais atualmente existentes e pelo nosso crescimento económico nivelado, pelo melhor dos nossos parceiros europeus, possamos, finalmente, orgulhar-nos deste retângulo geográfico da Europa Ocidental e sentirmos gosto em viver nele. Muito obrigada.
De seguida, chamo o representante do Partido Socialista para usar da palavra. Boa noite. Excelentíssimos senhores Presidente e membros da mesa da Assembleia, Presidente da Câmara e restante variação, meus senhores e minhas senhoras. Liberdade, igualdade, direito ao trabalho e à justiça, o fim da guerra colonial, foram estas as palavras que eu mais ouvi nos dias seguintes à Revolução de Abril e que mais retidas ficaram na minha memória. Tinha apenas 8 anos de idade, não me apercebia muito bem do que se estava a passar, mas sentia através do olhar feliz dos meus pais e das pessoas que comigo conviviam, uma alegria e uma esperança que depositavam no futuro deles e dos seus vindouros. Hoje passados, que são 36 anos da Revolução de Abril, constato as grandes conquistas de direitos e deveres adquiridos pelas mulheres. Conquistou-se a liberdade de pensamento e de expressão, a liberdade de imprensa, e foram reconhecidos direitos e deveres iguais para homens e mulheres. O direito à educação, à cultura e à saúde foram garantidos constitucionalmente a todos os cidadãos, sem discriminação de sexo, etnia ou religião. Em curto período, a mulher conseguiu conquistas legislativas de grande alcance. O direito de voto, sem qualquer restrição, tendo podido exercer este direito já nas eleições para a Assembleia Constituinte, foi abolido o direito do marido abrir a correspondência da mulher, a afirmação que na família o homem e a mulher têm os mesmos direitos e deveres quanto à capacidade civil e política e no respeitante à educação dos filhos. Foi reconhecido o valor social da maternidade, assegurando-se o direito, antes e depois do parto, a uma licença sem perda de remuneração ou de outras vantagens. As mulheres portuguesas viram consagradas nas leis as reivindicações pelas quais tinham lutado ao longo de muitos anos, contribuindo com a sua ação para denunciar situações de humilhação pautadas por códigos rígidos de conduta. O restabelecimento do divórcio, a valoração do casamento baseado na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges, a partilha na família do poder paterno entre o marido e a mulher, a igualdade de tratamento no casamento, em que tanto o homem como a mulher estão ligados por deveres de respeito, fidelidade, coabitação e assistência. Sem dúvida que, conquistada a liberdade e iniciada a vida democrática, o estatuto das mulheres portuguesas na sociedade foi melhorando, mediante a concretização progressiva dos princípios e direitos consagrados na Constituição da República. Atualmente, o direito da mulher à igualdade de oportunidades é amplamente reconhecido a nível jurídico e institucional. Nos nossos dias, é bem visível a presença das mulheres em todos os níveis de ensino, em diversos setores de atividade, em diferentes categorias profissionais e, inclusivamente, na participação política, embora em menor escala, dado que de fatores de ordem familiar pesam ainda quase exclusivamente sobre a mulher. Foi graças ao seu empenho reivindicativo nas mais variadas áreas da sociedade que a mulher deixou de estar limitada aos papéis de filha, mãe e esposa. O grande desafio do século XXI é, sem dúvida, a implantação da política integrada da igualdade do género em todos os programas de ações correntes. Isso implica uma reorganização da sociedade em que as mulheres e homens, com as suas características específicas de valor equivalente e complementar, vão contribuir para a melhoria da vida de todos. Significa aceitar, valorizar de igual modo as diferenças entre homens e mulheres. Significa a construção de uma autêntica parceria com responsabilidades partilhadas, com o objetivo de eliminar o desequilíbrio entre a vida pública e a privada. Significa pôr ao serviço da sociedade as competências e talentos dos cidadãos e das cidadãs para a resolução dos problemas. Só desta forma, a sociedade poderá progredir. Só desta forma, a democracia será plenamente vivida na realidade cotidiana. Creio que por isto, meus senhores e minhas senhoras, nunca nos esqueçamos de valorizar o bem precioso que foi devolvido ao país nesta data, a liberdade. Viva o 25 de Abril! Convido o representante do Partido Social Democrata para usar a palavra. Senhor Presidente da Assembleia Municipal e restantes membros da mesa, Senhor Presidente da Câmara e senhores vereadores, caros membros da Assembleia, colegas, excelentíssimo público, minhas senhoras e meus senhores. Comemorar o 25 de Abril no dia 24 de Abril, ainda por cima num dia em que o Benfica pode ser campeão,
é algo de extraordinário, porque, de facto, eu, para começar este discurso, então, enfim, informal, eu diria que há duas coisas que o país precisa. É que o Benfica seja campeão e que o Governo seja substituído. Mas isso já é uma opinião política que eu expresso com inteira liberdade. Penso que não serei criticado por isso. Para além de serem dois desejos, são, do meu ponto de vista, duas necessidades. Mas falemos de coisas sérias. Penso que a política também deve ser, e o Dr. Silva Pinto, que é um homem do 25 de Abril, também deve perceber que a política não é só, enfim, divergência, também é poesia. Aliás, o senhor é amigo de um poeta da Liberdade e que é nosso conterrâneo, e que por acaso também está em discordância com o Governo, também, por vezes. Mas a Liberdade tem destas coisas. Bem, o 25 de Abril, colega do Partido Socialista fez a intervenção, tinha 8 anos, eu tinha 10. Estava em Angola, sou filho de retornados e costumo dizer que sou refugiado político, porque eu nasci em Angola, os meus pais são de cá, eu como nasci em Angola e tiraram-me a pátria, até hoje sou refugiado político, costumo dizer isso. Mas penso que foi em boa hora, porque a independência das colónias era uma inevitabilidade e era também um dos sinais importantes para a reforma do Estado e do regime. O 25 de Abril surge numa altura em que os militares estavam em desavença com o Governo, por acaso por uma questão salarial. Os militares reivindicavam... houve determinados cortes nos salários que fez com que houvesse uma revolta interna nas Forças Armadas. As pessoas às vezes não têm noção disto, mas isso foi um fator importante também para reuniões de capitães que se fizeram na altura, num clima, obviamente, que vinha do maio de 68, de grande esquerdismo, mas também onde tiveram intervenção, e eu recordo-me naturalmente de ter estudado isso, tiveram intervenção homens como Sá Carneiro, Francisco Pinto Balsemão, Mota Amaral, Miller Guerra, na ala liberal. Hoje é pouco falada em Portugal. Mas foram homens que tiveram grande influência na relação com Marcelo Caetano para reformar o regime. Este pano de fundo da Revolução. Lembro-me que nessa altura homens como estes defendiam que o Parlamento devia ser um órgão fiscalizador dos executivos. E defendiam, naturalmente, que o regime tivesse eleições livres, tivesse uma Constituição e defendesse os direitos, liberdades e garantias. Estas discussões eram tidas no Parlamento e muitos deles, em reuniões com Marcelo Caetano, procuraram evitar que o regime tivesse uma transformação por golpes militares. Eu lembro-me até, também de algumas leituras que fiz, que o Marcelo Caetano chegou a convidar o general Spínola a tomar conta do poder. As pessoas também não sabem isto. É que, na altura, pontificavam generais como ele, na Guiné, o Caúza da Arriaga em Moçambique e o Costa Gomes em Angola. Estes generais tinham visões distintas também do que deveria ser o regime, mas num tempo em que havia um certo declínio da ideia ocidental, num tempo em que havia uma inflação galopante e um choque petrolífero em 1973, criaram-se as condições para que houvesse a Revolução. E a Revolução foi uma revolução pacífica, enfim, dentro daquilo que se entende por revoluções, e, naturalmente, comandada por militares corajosos, instaurou em Portugal a liberdade. Mas esta ideia de que a Revolução trouxe a liberdade, por vezes nós hoje pensamos na liberdade como uma ideia de libertinagem. Não foi isso. A liberdade implica responsabilidade, como dizia o meu amigo Manuel Antunes hoje numa reunião política onde estivemos os dois. A liberdade implica responsabilidade, estes dois valores. E eu penso que em Portugal, depois do 25 de Abril,
e da Constituição de 1976, em que se instauraram os direitos, liberdades e garantias, tem havido algumas perversões da ideia de liberdade e muito mais da ideia de responsabilidade. A Constituição de 76 implantou um regime socialista, ou pelo menos a caminho do socialismo. O Rui Ramos, na sua História de Portugal, diz que o 25 de Abril foi uma revolução de capitães transformada em revolução popular a caminho do socialismo, e foi de facto isso. Uma revolução de capitães transformada em revolução popular, o povo veio para a rua, aliás, com manifesta alegria depois de muitos anos de opressão, mas foram anos complicados esses a seguir ao golpe e até à Constituição de 76. Tivemos 6 governos provisórios, tivemos 2 presidentes da República, tivemos grande agitação social, mas isso era um processo natural, chamado processo revolucionário em curso. Com a Constituição, estabelecemos claramente uma economia planificada, de direção central, ocupações da propriedade. Isso implicou uma perversão da própria ideia de liberdade, porque a ideia de liberdade implica que as pessoas, que se respeita a propriedade privada e no processo revolucionário em curso a propriedade privada foi desrespeitada, nomeadamente no Alentejo, com ocupações no âmbito da reforma agrária, aspectos muito criticados por Sá Carneiro e até por Mário Soares. Eu falo destes nomes porque hoje nós não temos referências. E penso que, ou temos poucas referências em matéria de políticos. A verdade é que este regime viveu muito a seguir à Constituição da ideia de investimento público, portanto o Estado era patrão, o Estado tinha que dominar a economia, e isso causou alguma dificuldade no nosso sistema económico e político. Até que houve necessidade de, em 1982, fazer-se a primeira revisão constitucional. E a primeira revisão constitucional, já depois de vários governos de iniciativa presidencial, lembro-me do General Yanes, e a seguir ao 25 de novembro, ter posto alguma ordem na contra-revolução, e implicou, depois desses governos de iniciativa presidencial, lembro-me da Aliança Democrática e do Sá Carneiro, que teve pouco tempo para governar, porque depois morreu em 1980. Bem, mas deu alguns contributos importantes, ele e o Dr. Mário Soares, em representação do Partido Socialista, para essa primeira revisão constitucional de 1982. Essa primeira revisão constitucional que foi importante porque era preciso retirar a tutela militar do regime. Reparemos, nós tivemos um regime a seguir ao 25 de Abril em que o MFA era quase um órgão de soberania. Tinha órgãos próprios que dominavam perfeitamente o Estado. E, portanto, de democracia essa ideia era muito rudimentar, porque mais parecia um regime à América Latina, um regime militar à América Latina. E, portanto, nessa primeira revisão constitucional de 82, Mário Soares e Sá Carneiro acharam que era importante acabar com o Conselho da Revolução, acabar com a tutela militar do regime e fazer com que o país caminhasse para um regime civilizado, à europeia, e para preparar a adesão à Europa. Foi essa ideia que enfim, nessa altura se concretizou, até que, por volta dos anos 85 a 95, tivemos a emergência de um novo político que eu considero uma referência, que foi o professor Cavaco Silva. A primeira maioria absoluta, que foi em 87, e trouxe ao país 10 anos de desenvolvimento, de alguma implantação de uma ideia liberal, no sentido de algum liberalismo económico, em que era preciso conciliar a intervenção do Estado com a liberdade de iniciativa privada. Fizeram-se algumas privatizações, Portugal cresceu, também beneficiou dos fundos comunitários, é preciso dizê-lo, mas foi um período áureo e naturalmente, em que o desemprego diminuiu. Tivemos algumas vantagens neste período de 85 a 95, tendo de permeio a segunda revisão constitucional em 1989, que foi importantíssima e foi preparada por Vítor Constâncio, que agora está
no Banco Central Europeu e por Cavaco Silva. Essa revisão de 89 já, naturalmente, que dentro da adesão europeia fez com que nós tivéssemos um Estado menos tutelar, liberdade de concorrência, liberdade de iniciativa, enfim, alguma ideia de liberdade a sério, porque na sequência da Revolução de Abril era isso que era preciso implantar em Portugal. A partir dessa revisão de 89 e desse período entre 85 e 95 de algum desenvolvimento, também não foram tudo rosas. Aliás, o desenvolvimento nessa altura baseou-se muito no betão, na construção de infraestruturas, autoestradas. O país desenvolveu-se imenso do ponto de vista material, mas do ponto de vista imaterial, do ponto de vista da educação, do ponto de vista da qualificação das pessoas, ficou um bocadinho atrasado. E ficou um bocadinho atrasado, e esse atraso, eu estou a dar a minha visão, da leitura que faço deste período até aos nossos dias. Portanto, do ponto de vista imaterial, ficámos um bocado para trás. E com uma agravante, em 1993, começa-se a agravar a situação económica internacional, tal como hoje, mas nessa altura com menos gravidade. E também o período do cavaquismo deixou algumas marcas na sociedade portuguesa, sobretudo desse ponto de vista. Todas as pessoas têm a memória desse regime como um regime que desenvolveu o país, mas não têm a memória dele como um regime que tenha qualificado as pessoas e que tenha investido nessas áreas mais imateriais. Ora bem, a seguir a essa fase, tivemos uma fase que, do meu ponto de vista, agravou substancialmente a situação do país e que nos conduziu à situação que temos hoje, que foram os governos do António Guterres. E não é que o António Guterres não fosse um homem bem intencionado, ele até era católico, enfim, não são só os católicos que são bem intencionados, mas quero dizer que era uma pessoa que tinha alguma... Ele até ganhou as eleições na altura falando no diálogo. Era preciso o diálogo contra uma atitude autoritária ou de domínio do Estado sobre a sociedade e, portanto, ele ganhou eleições à custa disso e ganhou bem. E ganhou bem na altura. Aliás, o António Guterres é responsável em Portugal pelo Estado Social, pela introdução da ideia do Estado Social, a seguir ao desenvolvimento económico do professor Cavaco Silva. Mas o que é que aconteceu nesse Estado Social? As pessoas convenceram-se que podiam viver de subsídios sem trabalhar. Um bocadinho como hoje. Esse período veio até hoje. Vamos lá ver. O Estado Social é importantíssimo. O Estado Social é importantíssimo, sobretudo se for para proteger os mais desfavorecidos. Porque se for para proteger quem não trabalha, eu penso que o Estado Social não faz sentido. Até porque o Estado Social vive à custa dos impostos de quem trabalha. E, portanto, nós tivemos aí uma fase que, apesar de bem intencionada, aumentou o funcionalismo público de uma maneira substancial. Aliás, já vinha de trás do professor Cavaco Silva, também aumentou bastante o número de funcionários públicos. Eu não tenho nada contra os funcionários públicos, antes pelo contrário. Penso é que o país é demasiado pequeno para ter tanto funcionário público e tanta gente dependente do Estado. E foi nessa fase. Aliás, se há coisa que os blocos de esquerda e a parte mais radical do nosso sistema político tem razão, é nesta ideia de que o Bloco Central dos interesses, que inclui o meu próprio partido, portanto estou a dizê-lo com desassombro, criou uma grande quantidade de gente muito dependente de cargos, de lugares, de prebendas, e isso criou, digamos, um estigma na sociedade portuguesa. Criou-se a ideia em Portugal que não se vive sem ser dependente do Estado. Ou seja, a liberdade, a tal liberdade no sentido de livre iniciativa, ficou bastante em crise nesse período de 85 até ao fim dos governos do António Guterres. Aliás, 15% da população ativa passou a depender do Estado nessa altura. 60% das nossas receitas fiscais foram para pagar salários de gente dependente do Estado. 90% das despesas com educação foram para pagar a professores, com aquela ideia de massificação do ensino que já vinha de trás. E, portanto, houve aqui um excessivo investimento naquela ideia do Estado Social, mas com poucos resultados. Os resultados foi o endividamento brutal das contas públicas. Não é? Passamos a ter déficits absolutamente excessivos. Ora bem, e foi isso que fez cair
o António Guterres na altura. Ora bem, o que é que veio a seguir ao António Guterres? A partir do ano 2000 para a frente, temos um período de globalização acelerada, em que este problema do déficit, que já vem desde o século XIX em Portugal, foi-se agravando. Portanto, a pleia de gente dependente do Estado e de uma parte da população estar a trabalhar para pagar esses 5 milhões, é o Medina Carreira que diz, não, são pessoas que têm os dados que dizem e nós vamos lendo, agravou a nossa situação. Para além de uma questão essencial para chegar aos tempos que vivemos. Aumentou de uma maneira brutal as desigualdades em Portugal. Ou seja, o fosso entre ricos e pobres passou a ser assustador. Não é só, vamos lá ver, o problema do país não está só nas pessoas que dependem do Estado. O problema do país está, hoje, na diferença de rendimentos, que tem a ver com salários também, que oferem gestores de topo de empresas onde o Estado intervém e os salários que a massa trabalhadora recebe, para além do aumento que nós temos tido de desemprego, para além das falências em cadeia, das insolvências, e tudo está relacionado com uma economia livre, com uma economia aberta, em que os serviços, os capitais e as mercadorias circulam livremente, mas sem regulação. Portanto, o nosso problema é um problema de regulação hoje. O nosso problema não é substituir a economia de mercado por uma economia de Estado Central outra vez, senão regressamos ao PREC. O nosso problema é de regulação da economia, penso eu. É um dos problemas que temos. Mas temos outros. Temos problemas que aqui já foram falados na justiça. A nossa justiça em Portugal não só não funciona, como também ainda tem algumas corporações, eu poderia dizer assim, algumas corporações, algumas classes que vivem corporativamente. Estou-me a referir nomeadamente ao Ministério Público. O Ministério Público em Portugal, se não se lhe põe freio, ou seja, em termos de controle político, é uma magistratura sem controle. Porque criou-se essa ideia de que o Ministério Público é independente. O Ministério Público não é independente, o Procurador-Geral da República até é nomeado por órgãos do Estado, portanto não é independente, pode ser autónomo, independente não é. Ora bem, esta matéria, e hoje fala-se em revisão constitucional, e eu penso que os momentos marcantes da nossa história política, desde o 25 de Abril até hoje, tiveram a ver com as revisões constitucionais que foram feitas. Se não tínhamos uma Constituição, há regime soviético, que caiu em 1989, foi a queda do muro que acabou com esse sistema de economia centralizada. Portanto, hoje, quando se fala em revisão constitucional, toda a gente fica admirada, mas eu acho que faz sentido. Faz sentido para rever a questão dos reguladores, por exemplo, em Portugal, da economia, que são ainda... Quem é que pode acreditar na independência do Governador do Banco de Portugal, nomeado pelo Ministro das Finanças? Ninguém. Quem é que pode acreditar na independência dos outros reguladores que são nomeados pelo Governo? Portanto, ou temos reguladores perfeitamente autónomos do Governo para exercerem a sua função de regulação sobre a atividade económica, ou a atividade económica não é capitalismo sem freio. E eu, como social-democrata, não sou defensor do capitalismo sem freio. Temos problemas onde? Temos problemas na educação, onde não há liberdade de escolha. O Primeiro-Ministro hoje andou pelo país, e é positivo, a anunciar as obras que está a fazer de remodelação, e nós temos exemplos em Águeda, da escola pública. Quer dizer, a escola pública parece uma coisa absolutamente insubstituível. Eu, como social-democrata, defendo que haja escola pública e haja escola privada. O que eu não defendo é que só os ricos tenham acesso à escola privada e só os pobres é que tenham acesso à escola pública. Eu penso que toda a gente deve ter acesso, quer à pública, quer à privada, em igualdade de circunstâncias. E o Estado deve apoiar, obviamente, a utilização da escola privada por qualquer cidadão. E isto é que é liberdade. Estamos a comemorar o 25 de Abril e isto é uma ideia de liberdade importante. A liberdade de escolha na educação. Como defende a liberdade de escolha na saúde. Porque é que há de haver saúde boa para ricos e saúde má, ou assim para pobres. Não defendo isso. Defendo que haja liberdade de escolha, as pessoas tenham em igualdade de circunstâncias, possibilidade de acederem ao sistema de saúde privada e ao sistema de saúde pública. Depois temos problemas
e eu termino já, um problema que eu penso que é grave em Portugal depois do 25 de Abril e que vai entroncar na tal ideia de responsabilidade ou falta dela, que é o problema da ética. É o problema da ética. Fala-se muito em ética. Ética é meio caminho andado para a responsabilidade e para cumprir a liberdade. O que é que nós temos em Portugal? Maus exemplos do poder. O poder dá maus exemplos à sociedade. A sociedade acha que pode ser irresponsável. Se o poder dá maus exemplos, a sociedade também acha que pode ser irresponsável. Se repararem, e tem a ver com o funcionamento da justiça, em Portugal toda a gente acha que o crime compensa. A justiça não consegue condenar. Aliás, a justiça... e não consegue condenar os poderosos, o que é grave. Portanto, há uma justiça para ricos também e há uma justiça para pobres. A justiça não consegue condenar uma série de casos que nós temos mediáticos em Portugal, quer envolvendo figuras públicas, quer envolvendo figuras menos públicas. Grandes processos, havemos de reparar que ninguém é condenado em Portugal. Ainda se consegue implantar um sistema de lei de execução das penas que permite que um tipo com 20 anos de condenação, ao fim de 5, saia. O CDS falou em segurança, que também implica, a segurança também implica uma ideia de liberdade, não é? Se nós queremos ser verdadeiramente livres, temos que estar seguros. E com o sistema penal regulado desta forma, não estaremos seguros, seguramente. Passo o pleonasmo. Ora bem, temos esse problema, e temos um problema em que a questão da ética tem a ver com os comportamentos. Houve um ministro em Portugal, que foi o Pina Moura, que disse que a ética estava na lei. Ou seja, tudo o que é ético está na lei. Tudo o que não estiver na lei não tem que ser ético. Bem, não é assim. A lei reflete, em determinada altura, concepções éticas. Mas também, obviamente, que há comportamentos que não estão na lei que são do comportamento individual das pessoas, dos protagonistas. Não é? Um político que, e digo isto com qualquer desassombro, porque vivi momentos na minha própria experiência política em que o defendi. Um político que tem um problema, ou que está a braços com um problema com a justiça, deve suspender de imediato funções. Deve ser ele a tomar a iniciativa e não estar à espera que os poderes o decidam. Curiosamente, o Partido Socialista, ou o Governo, aprovou agora uma proposta de lei para introduzir a ideia de suspensão de mandato automática para políticos que estejam a braços com acusações, que não tenham sido condenados por sentença transitada em julgado. Portanto, é o Governo do Partido Socialista que está a introduzir esta ideia. Se calhar bem, é discutível, não há trânsito em julgado, mas isso, vamos lá ver, a lei não é sempre punitiva, a lei é pedagógica. Isto é, um político que tem uma lei destas percebe que ele próprio, tendo o problema, a partir de determinada altura deve suspender funções. Isto é que é ética na política. A ética tem a ver com o comportamento dos indivíduos. É ética individual, depois há a ética coletiva, não é? Que é outra matéria que poderíamos estudar. Portanto, eu acho que o país tem este problema também. Portanto, economia desregulada, saúde em desperdício também de gastos, educação, enfim, com este problema da liberdade de escolha. E depois um problema com o sistema político, para terminar. Um problema com o sistema político que tem a ver com a revisão do sistema eleitoral, até autárquico. E eu falaria só do autárquico, porque o outro toda a gente mais ou menos defende, mas ninguém leva a cabo, que é a diminuição do número de deputados, a aproximação entre os eleitos e os eleitores, a ideia de que o cidadão não vota, o cidadão hoje não vota em partidos, não vota em pessoas, vota em partidos. O cidadão hoje não sabe quem é o seu deputado, não sabe quem o representa. Ou melhor, sabe, mas não exige a tal responsabilidade que tem a ver com a liberdade. Não é? Quem é que é responsável hoje em Portugal? Conhecem algum político que seja responsável em Portugal? Ou responsabilizado? Não há. Mas os gestores das empresas públicas, os gestores das empresas privadas, é isso que eu quero dizer. Ou seja, em economia privada, quem gera uma empresa é responsável se prejudicar a empresa. Conhecem algum político, gestor da coisa pública, que seja responsabilizado quando prejudicar o país? Não há. E isso é grave. Isso é grave do meu ponto de vista e não dá para cumprir Abril. Esta ideia de que um político pode cometer as maiores alarvidades, pode até prejudicar o interesse geral, porque a política é para defender o interesse geral, não é para defender o interesse particular. Esta ideia de que um político não será nunca responsabilizado mina e corrói os alicerces do regime democrático. E num dia que é para comemorar o 25 de Abril, a liberdade e a responsabilidade, eu penso que nós devemos
denunciar estas coisas. Aliás, eu estou só a fazer um balanço daquilo que tem sido o debate político em Portugal e que merece a todos uma reflexão. Ao nível autárquico, se nós conseguirmos introduzir um sistema em que a Assembleia Municipal tenha verdadeiros poderes, aliás, a Assembleia Municipal será a única lista a apresentar a sufrágio e dela emanará um governo local, e um governo local que possa ser escrutinado na própria Assembleia Municipal, porque nós hoje vivemos tempos em que, às vezes, vimos aqui à Assembleia Municipal escrutinar os atos do Executivo e acham que nós estamos a perseguir o Executivo. Acham que nós estamos a prejudicar o Conselho. Isto é uma ideia peregrina em termos de liberdade e de democracia. A Assembleia Municipal é o local próprio para escrutinar, como dizia o Sá Carneiro e a malta da ala liberal, chamo-lhe a malta porque é um termo próprio do 25 de Abril, a malta da ala liberal defendia que o Legislativo é para fiscalizar o Executivo. E apresentavam essa ideia como uma ideia de civilidade para o regime. Porque antigamente, no Estado Novo, é que não havia parlamentos a fiscalizar os executivos. O executivo era perfeitamente livre de praticar um regime de ditadura, como fez durante 40 e tal anos em Portugal. Portanto, penso que, e desculpem se estou a ser longo, mas eu termino já, optei por esta conversa em família, como é dia 24 de Abril. É uma espécie de conversa em família, não sendo eu, obviamente, colónia do Marcelo Caetano, mas a realidade é esta. Nós vivemos hoje tempos em que precisamos de uma revolução de cidadania. Não precisamos de uma revolta outra vez, tipo 25 de Abril, de militares, até porque isso teve o seu contexto histórico próprio. Agora, precisamos de uma revolução de cidadania. As coisas como estão, em Portugal e na Europa, porque a Europa está em crise, não é só Portugal, é a Europa. O sistema ocidental está de tal maneira em crise que nós precisamos de refletir muito. E os cidadãos precisam de ter verdadeira soberania. A soberania é do povo, não é o jornal, é mesmo a parte política. A soberania é do povo. O povo é que decide, é que escolhe livremente os seus representantes. Mas um povo só será verdadeiramente soberano quando for verdadeiramente livre. Porque só sendo verdadeiramente livre é que se lhe pode exigir responsabilidades. E só se pode exigir responsabilidades a um povo que tenha dirigentes políticos e instituições também verdadeiramente livres e verdadeiramente responsáveis. E nós não temos neste momento. Há uma crise de valores instalada no nosso regime político, uma crise de valores ao nível das instituições, que urge debelar. Enquanto isso não for debelado, não haverá cidadãos verdadeiramente livres. Para além de mais, enquanto houver desempregados, como hoje há em Portugal, não estou a dizer que é culpa deste político A ou político B, governo A ou governo B, é responsabilidade coletiva. Enquanto houver esta decalagem entre salários, por acaso hoje ouvi por falar em salários dos gestores públicos, ouvi uma interpretação de um comentador que achei interessante. Os gestores públicos estão a receber prémios em empresas participadas pelo Estado, Golden Shares. Diz-se, às vezes, eles justificam esses prémios com os resultados que estão a ter na gestão. Com os resultados. Ora bem, como eles gerem empresas em verdadeiro monopólio ou oligopólio, como não têm concorrência, ora bolas, qualquer um deles podia ter sucesso e ter esses prémios. Não é a qualidade deles que lhes dá esses prémios, mas eles apresentam como verdadeiramente um direito quase exclusivo, como se fossem os suprassumos da gestão. Isso é grave em Portugal. E a forma arrogante, como ainda falam dessa matéria, havendo gente a viver sem dinheiro para comer e sem casa para viver em Portugal, isto é gravíssimo. É gravíssimo e tem que alguém pôr mão nisto. E eu penso que estamos a chegar a uma altura em que há sinais, até pelo próprio comportamento da nova liderança da oposição, há sinais de que podemos dar a volta a isto. Isto é, podemos entrar num tempo em que as pessoas devem, e até também ao nível local, devem abandonar algumas quesílias e algumas divergências ideológicas para fazer verdadeiras governações de salvação ou local ou nacional. Era esta a mensagem que eu queria deixar, naturalmente pedindo desculpa por me ter alargado. Muito obrigado.
Obrigado, Dr. Paulo Matos. Convidava de seguida o Sr. Presidente da Câmara, Dr. Gil Nadais, para usar da palavra. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, antes de Sr. Presidente da Câmara, eu não sei se eu já tive eleito deste órgão, não sei se o regimento é o mesmo, e acho que deve ser Presidente da Câmara a encerrar a Assembleia. Se me dava 2 minutos para eu dizer qualquer coisa. O regimento é o mesmo e não prevê em Assembleia Geral, em Assembleia Municipal Extraordinária, a intervenção do público. Mas penso que está aceite a sua sugestão. Faz favor, Sr. Presidente, tenha paciência. É muito rápido. E o Dr. Paulo Matos vai me desculpar, porque... Eu queria pedir ao Sr. Engenheiro que descesse... Não é para uma intervenção. Não, então eu não dou a palavra. Para diálogo, não. É uma sessão extraordinária, de acordo com o regimento. Se é uma desculpe. Não pode entrar em conversa com um deputado. Dizendo que o povo do Conselho de Águeda não me elegeu para estar aqui e, portanto, eu prescino da palavra e usarei os meios da comunicação social local que são democráticos e que vão publicar aquilo que eu diria aqui. Ótimo, faz muito bem, muito obrigado. Eu ficarei com o regimento para dirigir esta sessão. Sr. Presidente da Câmara, desculpe, mas... Mas isso, o dia certo para tomar iniciativas e para descrever a sua posição é no dia do ato eleitoral, para ver se tem oportunidade de ser eleito para estar aqui por vontade popular. Desculpe, eu peço para o Sr. Engenheiro ter calma, porque, portanto, não pode ser de outra maneira. É uma sessão extraordinária. Como o Sr. Engenheiro sabe, há um regimento. O regimento é público e, portanto, quando há um regimento não pode haver exceções especiais para romper com o que está disciplinado no regimento. Ótimo. Mas como havia aqui uma tentativa de entrar em diálogo com o Sr. Deputado desta Assembleia Municipal, tal não é possível. Sr. Presidente da Câmara, faz favor. Muito obrigado. Muito boa noite a todos. Está o diagnóstico feito, estão as lamúrias feitas. Eu costumo intervir nesta Assembleia quase sempre para ser contra a corrente, porque nós não podemos ficar só pelos diagnósticos. E uma questão que eu lancei aqui no ano passado foi o que é que cada um faz para alterar a situação. E essa pergunta mantém-se, porque é muito fácil dizer que é preciso mudar isto, é preciso mudar aquilo, mas são sempre os outros. O que é que cada um de nós muda? O que é que cada um faz para mudar? E mudança, os chineses que estão cada vez mais na moda, têm uma palavra para mudança, que é AG. Acho que é assim. Outras pessoas aqui sabem talvez melhor do que eu. AG. E esta AG é subcomposta por duas outras palavras, A e G. A quer dizer perigo, quer dizer ameaça. Mas, por outro lado, o G quer dizer oportunidade. E o 25 de Abril foi mudança. E trouxe perigo, porque tudo aquilo que muda, as pessoas têm medo, mas trouxe muita oportunidade. E aquilo que nós vivemos cada vez mais nos dias de hoje é uma sociedade AG, uma sociedade de mudança. A mudança acontece de uma forma incrível, extremamente rápida. E nós não estamos habituados à mudança. Não estávamos habituados à mudança. E temos uma sociedade que está numa grande fase de transição. Uma sociedade que os seus paradigmas estão em profunda alteração.
Nós vivemos numa sociedade que foi construída sobre o signo do desenvolvimento no betão. E esse ciclo está praticamente acabado. E vivemos no desenvolvimento baseado no petróleo. E esse ciclo tende para acabar. E estamos numa mudança de ciclo. Mas nós, em Portugal, temos uma outra coisa. Nós somos muito periféricos. Nós estamos numa ponta da Europa. E isso quer dizer que, para o nível de vida que nós temos e que queremos para o futuro, nós não conseguimos estar sozinhos. Nós temos de ser competitivos e colocar aquilo que conseguimos produzir fora das nossas fronteiras. E para isto, nós temos de ser melhores do que os outros. Porque temos de colocar aquilo que produzimos em condições concorrenciais. Isso quer dizer que temos de inovar mais, temos de trabalhar mais e temos de estudar mais. E aqui eu vou para a educação. E a educação não vou para a escola, mas vou desde a altura em que se nasce. E dos valores que também já foram aqui abordados, que é preciso passar àqueles que começam a dar os primeiros passos. Porque a crise da escola, se é uma crise na escola, ela começa antes, começa nas exigências e naquilo que se faz aos nossos filhos. Quando não temos uma cultura de exigência, quando não utilizamos o não, porque o não é muito mais educativo do que o sim, desculpem, mas é muito pouco educativo, é o não que constrói valores, que forma trajetos, que diz que não se pode ultrapassar determinados limites, que baliza a liberdade do outro, que é até onde pode ir a nossa liberdade. Meus senhores, é aí que começa verdadeiramente o caminho. Porque se nós não tivermos uma juventude bem preparada, se nós não tivermos uma educação ao nível da família, de exigência, nós estamos a condenar o futuro dessas crianças, desses jovens e do país. Porque, como eu disse aqui, nós temos de ser melhores do que os outros, porque temos de estamos periféricos e estamos mais longe. Uma outra reflexão que eu queria trazer aqui, e isto baseado num estudo americano, diz que, a partir da Segunda Guerra Mundial, as pessoas têm melhores condições de vida, e que é indesmentível, em geral, para a sociedade. A sociedade ocidental melhorou a sua qualidade de vida, mas as pessoas são mais infelizes. Isto é um contrassenso, teoricamente. Teoricamente. Mas não é. É que nós temos mais, mas queremos muito mais. As nossas expectativas estão muito mais elevadas. E, perdoem-me, algumas vezes temos as expectativas, mas não temos o trabalho para lá chegar. Ou seja, não o fazemos devidamente para lá chegar. E isto conduz a um círculo vicioso que é importante cada um de nós analisar e ver o que é que podemos fazer para sermos mais felizes. Uma das coisas que se fala muito é da participação das pessoas. Estimular a participação. E temos tentado isso verdadeiramente. Mas aquilo que nós sentimos é que cada vez mais as pessoas criticam e participam menos. Criticam mais, exigem mais aos outros, mas participam menos. E também aqui é preciso fazer a mudança. Entendo que a mudança é feita em cada um de nós, contribuindo com pequenas coisas para a mudança da sociedade. É esse o grande desafio que cada um de nós tem. Porque, meus senhores, a sociedade, o desenvolvimento, a globalização não vai diminuir. Aquilo que
nós vivemos nas últimas décadas e podemos olhar para o exemplo dos telefones e dos telemóveis ou dos computadores, vai ser transmitido a outras áreas do desenvolvimento. As tecnologias vão evoluir de uma forma brutal. E aquilo que se passou, por exemplo, com os telemóveis, na minha perspectiva, irá-se passar com energia, que será um campo de desenvolvimento brutal nos próximos anos, em que daqui por 10 anos nós teremos a sociedade bastante diferente. E para responder a estes desafios, só o conseguiremos fazer se todos nós voltarmos à escola e tivermos vontade de aprender mais e fazer mais pelo nosso país e pela nossa terra. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Gil Nadais. Queria perguntar se os alunos do Conservatório de Música estão prontos. Vamos antecipar um bocadinho o programa. O tempo acabou por sobrar para os senhores deputados e Sr. Presidente da Câmara. Então façam um favor. Vamos para o segundo momento musical, que é Grândola Vila Morena, Conservatório de Música de Águeda, dirigido pelo professor Jonathan Costa. Quando quiser. Ora, peço atenção.
Muito obrigado, Sr. Professor. Agora podem esperar um pouco aí, vão intervir logo a seguir à minha intervenção, outra vez. Se quiserem sentar, sentem. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Águeda e Srs. Vereadores, excelentíssimos Srs. Deputados desta Assembleia Municipal de Águeda, excelentíssimos Srs. Representantes das Associações Estudantes, excelentíssimos representantes do Conservatório de Música de Águeda, excelentíssimos convidados, minhas senhoras e meus senhores, senhores jornalistas. Evocar e comemorar o 25 de Abril é um desafio importante para aqueles que o viveram e o sentem, porque têm a obrigação de transmitir aos jovens a sua razão e a sua importância. 36 anos passados sobre a Revolução dos Cravos obriga-nos aos mais velhos que viveram esse dia recordar o antes e o depois. Talvez até lembrar como cada um viveu, sirva para contar uma história, singular como tantas, e recordar o dia em que vimos chegar à liberdade. Também tenho a minha. Era uma quinta-feira, pelas 7h15, e tal como nos outros dias, tinha de estar às 8h da manhã na Escola Comercial e Industrial de Barcelos. Morava no Porto, e fazia com o meu Toyota vermelho todos os dias esse percurso entre as duas cidades. Um recém-licenciado em Engenharia Eletrotécnica tinha de ter o serviço militar cumprido para aspirar a um emprego, e o ensino era o escape possível antes de assentar praça em Mafra no curso de oficiais, para depois partir num pelotão para uma das colónias portuguesas. Eram vidas truncadas na juventude, com ou sem casamento. Era um futuro escuro e medonho, que iria durar, no meu caso, até perto dos 30 anos, que tinha que enfrentar como todos os outros. Acabava de sair da Via Norte, quando um pelotão militar com armas em riste me fez parar o carro e abrir a mala. Disse para onde ia e o que ia fazer, e mandaram-me seguir. Como não me tinham dado qualquer explicação para esta operação, solicitei ao oficial, penso que alferes, que falara comigo uma razão, e ele respondeu-me: é uma revolução militar estendida a todo o país. Surpreendido, tive apenas uma reação instantânea e perguntei: está a correr bem? Respondeu-me: até agora está. Continuei a minha viagem. Vi a Vila do Conde e Póvoa de Varzim. E quando cheguei, contei aos meus colegas o que se tinha passado e que essa seria a razão pela qual as emissoras estavam silenciadas e com música clássica ou marcha militar. Ao meio-dia, e já depois de termos conhecimento do comunicado do Movimento das Forças Armadas, foram suspensas as aulas. O professor Marcelo Caetano, primeiro-ministro, tinha entregue o poder ao general António de Spínola antes de abandonar o quartel do Carmo, que foi tomado pelo movimento dos capitães sob o comando do capitão Salgueiro Maia, o herói da Revolução dos Cravos, que tinha comandado um destacamento desde Santarém e invadido Lisboa até ao Terreiro do Paço, onde teve a nevrálgica vitória na Rua do Salitre, antes de subir para tomar o quartel do Carmo. Sem disparar um tiro, conseguiu o apoio dos militares do destacamento inimigo, que entretanto avançara para o eliminar. Regressado ao Porto, encontrei uma cidade na rua, como se fosse um São João antecipado. As pessoas cantavam, erguiam os braços, abraçavam-se, felicitavam-se e em coro diziam palavras de ordem, slogans, que eram já de condenação e de objetivos globais da Revolução,
projetos imediatos e espontâneos de uma sociedade sofrida e escravizada que queria ser diferente. Depois da queda assim tão festejada de uma ditadura podre que caiu mais rapidamente que um castelo de cartas. É fácil hoje e importante agrupar os slogans que por todo Portugal ecoaram nesse dia glorioso de 25 de Abril em 3 grandes grupos: os de revolta e condenação, os de conquista e de direitos e os de mudança para um outro futuro. Os de revolta e condenação: fascistas, criminosos, abaixo a ditadura, morte aos traidores, morte à PIDE, abaixo os bufos, reacionários, os ministros para a prisão. Os de conquista e direitos ouviam-se: liberdade, liberdade, democracia, democracia. O povo está com o MFA, o povo está com o MFA. O povo unido jamais será vencido. O povo unido jamais será vencido. Liberdade da expressão, liberdade de opinião, liberdade para os presos políticos já. Viva o poder popular, viva o 1º de maio. E os de mudança para outro futuro. Queremos eleições livres, independência das colónias, nem mais um militar para o ultramar. Angola não é nossa. Trabalho igual, salário igual. Viva a reforma agrária. A terra para quem a trabalha. Liberdade para a mulher. Queremos o divórcio. Homens para a cozinha. Liberdade sexual. Na voz do povo, por todo o país, foram gritadas estratégias e objetivos de mudança e veio de uma democracia pluralista. Constituíram-se partidos políticos e houve eleições. Primeiro, para a Assembleia Constituinte, nasceu uma Constituição. E depois criou-se o poder local, dando origem a órgãos eleitos em todos os municípios portugueses. Recordo até que as primeiras eleições autárquicas, nas quais fui candidato na lista do PS à Câmara Municipal de Águeda, se realizaram em 12 de dezembro de 1976. Nasceu um país democrático e pluralista, com lugar na Europa e respeito de todo o mundo. Regressaram poetas, políticos, cientistas e ideólogos, expulsos de sua pátria só porque pensavam diferente. Os ditadores não sabiam ou não queriam saber que todo homem é livre de pensar e dizer o que pensa, como defendera já Spinoza no século XVII. Apareceram mudanças e ideologias diferentes. Sucederam-se as eleições. Constituíram-se e derrotaram-se governos. Elegeram-se presidentes da República, presidentes da Câmara e Assembleias Municipais. E é aqui que estamos, para analisar o que foi feito com mais ou menos curvas, mais ou menos obstáculos, mais ou menos razões, e criar estratégias de renovação para que os jovens de hoje tomem conta desta herança, deste nosso país, e o desenvolvam para os seus filhos, como nós fizemos até agora, porque creio que eles são capazes, competentes e têm vontades próprias. Pode-se medir e defender o que se fez desde então, com o poder local, utilizando até parâmetros mensuráveis, concretos e irrebatíveis, como os quilómetros de fios de eletricidade para iluminar povoações perdidas e esquecidas, como os quilómetros de estradas alcatroadas e acessos para encurtar distâncias, como os quilómetros de tubos de água, de saneamento e de gás para aumentar a qualidade de vida nas residências dos portugueses, como a rede de escolas criadas e desenvolvidas em todos os graus de ensino, como hospitais construídos e distribuídos pelo país, como o Sistema Nacional de Saúde, como o Sistema Social e Prevencional, como a criação e crescimento das respostas sociais para apoio justo a uma cidadania com mais garantia e qualidade, como a garantia de liberdade religiosa, como a criação do associativismo para unir pessoas com os mesmos objetivos,
como o desenvolvimento empresarial e comercial que distribui riqueza pelo trabalho a todos que assumam participar, como o direito a eleger e ser eleito, como o direito ao ensino, como o direito à saúde, como o direito ao apoio social, e, enfim, com a plenitude de direitos e obrigações para todos. Renovar o 25 de Abril é um desafio, é uma oportunidade de fazer feedback de análise e correção de desvios que esta sociedade portuguesa nos exige. É importante chamar os jovens e contar-lhes a história, mas só não chega. É preciso dinamizá-los para a correção dos objetivos distorcidos, velhos, antiquados e desfasados da realidade atual, de um futuro que só tem sentido com eles e para eles. Quero, por isso, agradecer aos jovens aqui presentes e que nos trouxeram a sua visão, a sua cultura, a sua arte, a sua irreverência, as suas aspirações e a representatividade das suas escolas e dos seus colegas. Obrigado pela vossa presença, que tanto enriqueceu esta comemoração dos 36 anos do 25 de Abril. Levem convosco este recado. O futuro é vosso. Assumam-no. Aos senhores deputados desta Assembleia Municipal, quero também deixar uma palavra de congratulação pela vossa presença e pela vossa participação competente para a otimização possível do poder local em Águeda. À Câmara Municipal e ao Sr. Presidente, quero desejar felicidades em todo o trabalho que tem de ser desenvolvido para bem das populações e para a melhoria da sua qualidade de vida, utilizando bem e o melhor possível os recursos disponíveis. Aos senhores convidados e população em geral, quero deixar um desejo. Sejam felizes, procurem ser felizes, mas, se necessário, exijam ser felizes, numa sociedade que só tem razão de ser apoiada se for digna, justa, desenvolvida, evolutiva e futurista para melhorar a qualidade de vida dos seus cidadãos. Aos senhores jornalistas, para que defendam a sua liberdade de expressão e as regras da democracia pluralista, contribuindo para que todos tenham igualdade de direitos e oportunidades. Viva o 25 de Abril! Viva o Conselho de Águeda! Viva Portugal! Vamos continuar o programa. Poderá haver alguma pergunta? Porquê uma gaivota voava? Eu fiz o meu discurso a contar a minha história do 25 de Abril. Parti dali para chegar aos jovens, porque eu penso que eles é que são a nossa salvação. Mas também fiz uma análise contabilística quase de qual foi a cantiga mais cantada a seguir ao 25 de Abril. E, sem dúvida nenhuma, foi esta que eu propus para o programa. Faça o favor. Uma gaivota voava, voava, asas de vento
Muito obrigado, Sr. Professor. Caros alunos do Conservatório de Música, muito obrigado desta Assembleia Municipal de Águeda. Estes agradecimentos justificam-se porque a seguir vamos encerrar a sessão com o hino nacional e a todos desejo de seguida um bom fim de semana e um bom dia 25 de Abril. Convido-os a levantar para cantarmos o hino nacional. Muito obrigado a todos. Está encerrada a sessão. Muito obrigado.